Já de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E como eu disse, vamos falar da saúde da mulher, né? Nós mulheres costumamos ser mais cuidadosas, de certa forma, com a nossa saúde que os homens, né? Somos mais prevenidas e às vezes até antecipamos alguns cuidados também. Mas em uma determinada fase da vida, que independe da prevenção, os sintomas costumam vir fortes, né? Muitas mulheres reclamam de ondas de calor, suor em todo o corpo, mal-estar e por aí vai, né? Uma infinidade de sintomas. E isso sem falar nos distúrbios do sono, né? Irritabilidade também, indícios de depressão que costumam aparecer em qualquer fase. Mas esses são alguns dos sintomas da menopausa, né? Uma fase que requer, então, mais cuidado devido às mudanças, né? Que provocam aí no corpo e no organismo como um todo. E é sobre este tema, sobre a menopausa, que eu converso agora aqui no programa com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Valéria Campos. Bom dia, doutora. Bom dia, Cida. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, porque as pessoas têm muitas dúvidas quando falamos de menopausa, né, doutora? Com certeza, né? Então, quando a gente fala em menopausa, o que é, na verdade, essa menopausa? Menopausa, às vezes o termo é empregado erroneamente, porque menopausa é uma data, é a data da última menstruação, que você consegue fazer retrospectivamente depois de um ano sem menstruar, um ano consecutivo. Porque nessa entrada desse período da menopausa, um dos sintomas principais é a irregularidade do ciclo menstrual. Então, às vezes falta, menstrua. Quando consegue ficar um ano sem menstruação, aquela menstruação de um ano atrás foi a menopausa e todo esse processo é chamado climatério, né? Que tem a perimenopausa e a pós-menopausa, com os sintomas que a gente vai estar falando. Mas a menopausa é uma data, é a última menstruação. Então, para falar assim, a mulher fala, eu entrei na menopausa, tem que ter completado um ano da última menstruação. Da última menstruação, correto. Então, doutora, e os sintomas? Muitas mulheres, quando vão chegando a determinada fase da vida, em determinada idade, começam a contar, né? Que está sentindo alguns sintomas que incomodam, que são da menopausa. Com certeza, né? A grande queixa no consultório são os fogachos, as ondas de calor, né? Isso aí, 78% das mulheres passam por essa queixa. Irregularidade do ciclo menstrual é outra queixa com bastante frequência também, né? Às vezes aumenta fluxo menstrual, às vezes falta menstruação. Aí vem as questões geniturinárias, né? Ressecamento de cutâneo mucoso, ressecamento vaginal, infecção urinária de repetição é comum nessa fase, perda do desejo sexual, cabelo fraco, unha fraca, tudo isso compõe a síndrome do climatério. Insônia, irritabilidade e aí depressão. Ufa, quanta coisa, hein, gente? Meu Jesus. Muito. Agora, tem como prevenir alguns destes sintomas, doutora? É possível? Sim, sim. A prevenção, a gente fala que começa muito de hábitos de vida, né? Então, uma vida saudável, como alimentação saudável, atividade física regular, com certeza, não só nesse momento da menopausa, mas feito antes, vai te fazer entrar nesse processo, nessa fase da vida de uma forma mais tranquila. Agora, em média, a partir de qual idade a mulher começa a perceber esses sintomas? Geralmente em torno dos 40 anos. Podendo chegar até 55, mais ou menos. A média da menopausa nas mulheres brasileiras é em torno de 48. 48 anos. Isso. Então, quando ela entra nesse processo antes de 40, a gente fala menopausa precoce, ou quando para de menstruar antes de 40. Depois de 55, menopausa tardia. É comum acontecer isso também? Não é o mais comum, mas acontece sim. A precoce mais frequentemente do que a tardia. Agora, esses sintomas todos, né, que você disse, eles são comuns na maioria das mulheres, em todas as mulheres? São. Algumas contemplam todos os sintomas. Meu Jesus! A grande maioria, as ondas de calor, essa alteração do humor é muito evidente. Insônia, né? Já que as ondas de calor são predominantemente noturnas, então acaba interferindo muito no sono. E aí, como tratamento, a gente tem a questão da reposição hormonal, que tem uma época ideal para ser feita, para poder atender melhor a demanda da paciente, sabe? Então, para aliviar esses sintomas, o tratamento indicado é a reposição hormonal? Mas ele é indicado, mas não é obrigatório. Como, por exemplo, uma hipertensão, você tem que tratar, o uso da reposição hormonal a gente tem que chegar num consenso. O médico informar todos os riscos e benefícios para a paciente,
a gente avaliar a qualidade de vida dela e juntas a gente define em usar ou não. Podem ocorrer casos de que não há necessidade de reposição hormonal? Algumas passam muito bem essa fase, assim, com bastante tranquilidade, e elas mesmas fazem a opção de não recorrer à reposição hormonal. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, se a mulher já faz o tipo de tratamento, acompanhamento. Os sintomas, né? Porque às vezes compromete demais a qualidade de vida, ela não tem vida social, para trabalhar é complicado, então a gente tem que dar um respaldo para ajudar. Agora, nessa fase aí, climatério, menopausa, as visitas ao médico, ao ginecologista, são indicadas com maior frequência, doutora? Não, mantém-se a regularidade de uma vez ao ano. Quando a gente começa a fazer ou introduz a reposição hormonal, a gente pede para voltar com intervalos menores, até para avaliar se a dose está adequada, se os sintomas, se ela está tendo uma boa resposta, para a gente fazer um ajuste. Feito o ajuste e achado a dose ideal, aí mantém-se uma vez ao ano. E tem, por exemplo, a reposição, né? Vai aliviar os sintomas, é o que se espera, mas tem algum efeito colateral também? Tem, né? E o grande sinal, né, da reposição é que ele aumenta a incidência do câncer de mama nas mulheres que têm alguma lesão pré-maligna ou história familiar positiva para câncer de mama. Então, o grande receio delas de iniciar é essa questão, né? No bloco anterior, nós vimos ele falando sobre a incidência do câncer de mama. Aumenta um pouquinho, mas aumenta. A gente sabe que a história familiar aumenta muito mais a incidência do que a reposição hormonal. Ele dá um acréscimo, mas que elas ficam realmente com muito receio, né? É uma decisão difícil. Difícil. Que aí é aí que você tem que pôr na balança como que está a vida dela sem a reposição e como vai ficar. E esse risco, ele está aí no meio, porque realmente existe, né? Agora, tem muitos benefícios também, né? Então, a gente sabe que logo depois que a gente para de menstruar, a gente tem uma desproteção cardíaca, então a gente tem mais eventos cardiológicos nesse momento. Tem a parte óssea que começa a perder cálcio, então a reposição hormonal ajuda a manter a densidade mineral dos ossos. Essa questão da atrofia vaginal, que às vezes atrapalha demais a questão de relacionamento, porque fica difícil de ter relação sexual e aí, às vezes, de manter um relacionamento. Então, a gente realmente é tudo muito assim, pontual, não tem uma receita de bolo. Cada paciente é um caso individualizado. Tem que colocar tudo na balança, na verdade, né? E a definição é junto e ela fala, eu quero ou não quero. Agora, em alguns casos, doutora, é só nessa fase, depois que começou a menopausa, que a pessoa sente essas ondas, esses sintomas, ou não? Geralmente é frequente? É bem frequente e prolongado, né? A gente sabe que até 10 anos depois da última menstruação ainda pode estar... Até 10 anos? 10 anos, havendo sintomas, né, da menopausa. A tendência é eles irem amenizando com a passagem do tempo, mas que existe de vez em quando, sim, muito relacionado com a parte emocional. Então, quando está mais estressada ou mais angustiada, geralmente eles pioram. E a gente sabe que vai passando o tempo, eles vão aliviando, mas persistem, né? O emocional, mais uma vez, interferindo também, né? Muito. Nós temos uma pergunta aqui, doutora, da Lúcia Amorim, lá da cidade de Juatuba. Um abraço para você, viu, Lúcia? Obrigada aí pela sintonia. Ela está dizendo que tem a sensação que depois que ela entrou na menopausa, ela está engordando com muita facilidade, sendo que tem, segundo ela, né, os mesmos hábitos de antes. Não é sensação, é verdade. Também, né? Então, vamos ganhar quilinhos a mais, meu Jesus. O metabolismo nessa fase, ele quase para. Né, por alterações hormonais mesmo, então o metabolismo que antes você convivia bem com ele e não ganhava peso, nessa fase passa a ganhar. Então, porque você não gasta a mesma energia que gastava antes. Então, nesse momento, assim, fazendo ou não reposição hormonal, tem que ter um equilíbrio entre as calorias ingeridas e as calorias gastas. Então, aí a atividade física entra, assim, como remédio, como tratamento para a gente tentar prevenir essa questão do ganho de peso. Porque tem um mito que fala assim, a reposição hormonal faz engordar. Eu já ouvi falar isso mesmo. Não, o momento da menopausa que faz engordar. Que contribui para isso. Você vê que paciente que não faz reposição hormonal também engorda. Agora, também aliada à atividade física, né? A nutrição também deve ser muito importante, com certeza, né? Um acompanhamento nutricional. Né? As pessoas têm muitas dúvidas, viu, doutora? A Silvia Fonseca, de Martim Campos, um abraço para você, viu, Silvia? Ela quer saber quais são as chances de engravidar na menopausa.
Aí vem na menopausa nenhuma, no climatério existe. Ah, então no climatério existe sim a possibilidade. Porque ela ainda tem ciclos menstruais e a gente sabe que antecedendo a uma menstruação tem a ovulação, que é o período que a gente fica fértil. E é muito complicado porque como fica irregular, você não tem um controle de quando será a ovulação, né? Então não é muito frequente porque a reserva ovariana já está acabando, então as ovulações são bem escassas, mas pode acontecer. Agora, depois da menopausa, ela não menstruando, aí realmente não existe a chance de engravidar assim naturalmente. Então, passou um ano da última menstruação, acabou. Não tem mais chance de engravidar. A Maria Coutinho de Contagem, um abraço para você, viu, Maria? Todos aí em Contagem, ela quer saber, você até começou a falar sobre isso, doutor, os riscos de doenças cardiovasculares, se é verdade que aumentam nesta fase da vida da mulher. O hormônio, o estrogênio, que é o que o ovário vai parando de produzir nessa fase, ele tem um efeito protetor. E aí, com os baixos níveis de estrogênio no sangue, a gente tem uma desproteção para doenças coronarianas, para doenças tromboembólicas, então aumenta sim. Para aquelas mulheres que já têm algum problema cardíaco ou têm históricos na família, aí a atenção deve ser redobrada. Redobrada, porque já tem algumas patologias têm um caráter hereditário e aí associa mais um fator de risco, né? Agora, a gente sabe que, por exemplo, doença coronariana é contraindicação para fazer a reposição hormonal. Então, ela tem que estar sadia para poder entrar nesse processo e aí não desenvolver a doença. Agora, se ela já tem, realmente tem que ser avaliado com muita peculiaridade a questão dessa paciente. E tem que ter um acompanhamento frequente, então, a cardiologista também. Doutora Jandira Furtado, lá de São Joaquim de Bicas, um abraço, viu, Jandira, para todos aí em São Joaquim de Bicas. Ela quer fazer o seguinte, quer saber, né? Caso a mulher chegue aos 55 anos e não tenha entrado na menopausa, o que fazer? Procurar o ginecologista para fazer uma avaliação, né? E realmente aguardar, porque isso aí são dados estatísticos, né? Às vezes ela tem uma população folicular de ovário maior, então ela vai demorar mais um tempo ainda, mas a avaliação médica aí é importante. E há o contrário também, né? Como você disse, há casos de menopausa precoce. Isso. Nessas de menopausa precoce, a gente também faz a avaliação, mas com uma tendência maior de fazer a reposição hormonal, porque senão ela fica muito tempo sem o estrogênio no organismo. Então, os efeitos deletérios dessa baixa estrogênica vai ser, sim, de causar um grande impacto. Então, nessas mulheres, por exemplo, a gente tende a manter a reposição hormonal por 10 anos. Mas nessas que entram precocemente, a gente tem que estender, porque entrou com 33, com 43 a gente vai suspender, ela ainda está no auge de poder desenvolver algum problema, então a gente é autorizada a chegar até 55 anos, então passa-se dos 10 anos. Então, tempo de uso de hormônio também é uma coisa bem peculiar. Agora, muito jovem, né? 33, há casos com 33 anos de idade. Até mais jovens, né? E aí tem que ter todo esse acompanhamento. Porque a osteoporose vem com maior intensidade, então são grandes danos pela baixa hormonal que ela é exposta ainda por um tempo muito grande de vida. A mulher está vivendo muito mais tempo. Então, a gente tem que pensar que a longevidade está grande, mas tem que ser com uma vida com boa qualidade, né? Agora, eu já ouvi muito falar que, que o início, a menopausa, a última menstruação, tem a ver também com a primeira menstruação. Tem a ver isso, doutora? Na verdade, tem mais a ver com a reserva folicular ovariana, que isso varia de mulher para mulher. Então, a gente sabe que tem um determinado número de folículos e são eles que, quando eles forem esgotando, é que vão determinando o período. Então, número de gestações é importante. Tem a ver também? Tem, porque aí poupa, né, o ovário de ovulações no período que a gente está grávida. Né, o início da menstruação, mas aí mais importante mesmo é a reserva folicular. E dá para ir acompanhando essa reserva, então, sim, tendo informações com o ginecologista? Com o ginecologista, tem exames específicos para a gente fazer essa contagem. Bom, então, para quem está nos assistindo, às vezes muitas mulheres, né, ficam preocupadas com essa fase da vida, ou para aquelas mulheres que já estão nesse período, atividade física, manter, enfim, né, uma boa qualidade de vida é extremamente importante. Cigarro, a gente sabe que o cigarro, ele antecipa a menopausa em cerca de 2 anos. Sim, isso é verdade, o cigarro. Porque ele destrói células, a reserva folicular ovariana, a nicotina. Então, as fumantes vai passar por um processo, além de mais cedo, mais intenso. E bebida alcoólica? Na questão da menopausa, não interfere muito, não. No câncer de mama, sim. A gente sabe que interfere, mas na menopausa, não.
Tem alguns alimentos específicos, doutora, que as mulheres devem ficar mais atentas e colocar aí no dia a dia, no cardápio? Tem alguns que têm efeitos hormonais, né? A gente sabe a isoflavona, a soja, a linhaça, a amora. A gente vê em algumas situações, porque a fitoterapia é uma opção de tratamento também para aquelas que não podem ou fazem a opção de não fazer a reposição propriamente dita, né? Então, o extrato de amora, a gente vê que para o calor ele é bem eficaz, mas nada assim com muito respaldo científico. A gente vê na prática delas informando para a gente, né? Água também, imagino, né? Ingestão de água. Muita hidratação, né? E atividade física não esperar chegar essa fase para começar, não, a atividade física é a vida inteira e nesse momento é a que dê massa muscular. Porque ela precisa de estar tendo massa muscular para fazer a proteção óssea, né? Então é musculação mesmo, tem gente que não gosta, né? Mas aí tem, às vezes, o pilates ajuda, a hidroginástica também. E né? é procurar uma, no caso, que a pessoa mais se identifica, isso, né? Porque isso aí é pro resto da vida, né? É, exatamente. O importante é não abandonar, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de musculação. E não faz nada, né? E aí abandona, não procura outros métodos. O sedentarismo é um fator negativo nessa fase que complica demais. Agora, você falou da questão do cálcio, né? Ingestão também de alimentos ricos em cálcio, né? É importante, mas a gente sabe que o que vai estar valendo agora é o que foi feito na infância e na adolescência. Olha só, é o que está armazenado. É a reserva que ela teve lá na infância e até metade da adolescência é o que vai estar contribuindo agora para ela. É importante uma alimentação rica em cálcio, sim, mas o mais importante foi o que foi feito, assim, no início. Então, a gente sabe que tudo é profilático, né? Tem que pensar e as mães orientarem os filhos, porque a criança não tem uma visão lá para frente, não né? Imagina, né? E aí a gente tem que fazer esse papel de orientação, tanto na alimentação quanto na atividade física. Agora, a questão, às vezes a mulher quer recompensar tudo que ela não comeu, não ingeriu ali durante a vida, né? É importante, mas não vai fazer esse papel, Justamente, né? O que foi feito já está feito e já está escrito como ela vai ter a vida daí para frente. Ela pode tentar dar umas ajeitadas, né? Agora, eu ouço muito falar de chás também nessa fase da vida. Muitas também, mulheres, né, optam por chás, receitas bromélia, aí de avós. Isso. Funciona, doutora? Tudo tem um pouco de ação hormonal, assim, então acaba que ajuda. A gente não tem um respaldo científico para poder estar prescrevendo isso, mas na prática a gente vê que funciona sim. Que as mulheres fazem, já tomam. Além de ser uma hidratação também, que é importante, né? Porque a pele vai ficar muito seca nessa fase, além da vagina, dos cabelos. Então, a hidratação tem que ser intensificada, né? Agora, doutora, com tantos sintomas, né? Como você falou lá no início, que eu fiquei até assustada, confesso, né? Quem está ali do lado acompanhando, a família, os filhos, o marido, tem que ter ciência disso e compreensão muito grande, né? Sim, porque senão o relacionamento vai sendo deteriorizado. Porque a questão da irritabilidade, quem está mais próximo que são os que sofrem mais, né? E elas ficam assim, realmente, às vezes, descompensadas, né? Então, às vezes vem marido, só precisa de dar um jeito porque o casamento está acabando, ela não quer ter relação e está muito irritada. Então, isso tudo faz parte do processo. Então, ele tem que ter um conhecimento do que ela está passando para poder ajudá-la. Porque, às vezes, começa muita cobrança e aí só piora a situação, né? Ela já está passando por isso tudo. Um momento difícil, né? Mudanças. E, em alguns casos, eu acredito, é aconselhável ter um acompanhamento psicológico, Com certeza, porque a gente está passando de um momento de reprodução para não reprodução. Então, algumas mulheres sofrem muito com isso, né? De saber que da agora para frente ficar grávida é mais complicado. No mundo que a gente vive, onde a ideologia narcisista está lá em cima, aí você começa a engordar. Então, o trem é uma complicação tão grande que, às vezes, a pessoa não dá conta sozinha. Aí a psicoterapia entra, assim, nos ajudando bastante. Eu falava agora há pouco com a doutora Guinalda a questão da internet, doutora. Não sei se acontece com você também. Né? Porque sintomas da menopausa ou tratamentos, a pessoa joga lá na internet, já faz uma busca, já chega no consultório lá, dando uma aula pra assim, gente, né? Que está sabendo de tudo. Isso acontece muito também. Demais. Elas vêm já assim com o diagnóstico, né? Então, às vezes, a gente tem que tentar contornar a situação, porque na internet tem fontes e fontes, né? Então, a gente não sabe a segurança daquela informação. Essa questão da mamografia e o câncer de mama, assim, deu
uma repercussão negativa muito grande. Então, a gente tem que ter consciência do que se está tendo de informação e da segurança daquela informação. Muito cuidado com as fake news, porque pode atrapalhar ali, prejudicar a saúde. Com certeza. A própria saúde, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã. Eu que agradeço o convite. Um ótimo dia e volte mais vezes Obrigada, também, viu? Círia, muito obrigada. Quer falar? Agradeço a todos que nos assistiram, né? E a gente está à disposição para o que precisar. Porque tá? falar da nossa saúde é muito importante. A gente aprende tanto também, né? Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque teremos a reflexão do nosso arcebispo Dom Valmor. Volto já.